Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje, daremos continuidade aos assuntos já estudados sobre o surgimento da Sociologia, sobre os primeiros teóricos. Falaremos em específico na aula de hoje sobre senso comum e ciência. Para compreender essa diferença, precisamos ter em consideração todos os conteúdos já estudados, pois são duas formas de saber que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo e que fazem toda a diferença na compreensão ao estudar a disciplina de sociologia. Vamos lá ao compartilhamento da tela para que vocês possam acompanhar melhor a aula. Vejam aquela tela mais uma vez sobre que a sociologia está à nossa volta para nos ensinar a observar o mundo sob um novo ângulo, sobre uma nova perspectiva. Na aula anterior foi feita aquela atividade sobre Augusto Comte, que é um filósofo positivista e pai da sociologia, que foi o que vocês descobriram na pesquisa. Foi isso que a maioria dos alunos responderam na atividade, uma pesquisa sobre Augusto Comte. Na aula de hoje, estudaremos senso comum e ciência, descobrindo o que são esses dois conceitos, e também introduzir os métodos para pensar a realidade social, porque, de fato, nos adentramos no estudo da sociologia mais profundo. Primeira coisa, pessoal, que vocês têm que compreender que senso comum e ciência são duas formas de saber que a humanidade desenvolveu. Enquanto que o senso comum é aquele nosso conhecimento primário sobre os acontecimentos, ou seja, ele nasce lá na nossa casa, lá no nosso dia a dia, com o que o nosso avô diz sobre as plantas, sobre os remédios, sobre lendas. Isso é conhecimento primário, ele é um conhecimento limitado, que uma pessoa me fala, às vezes eu acredito ou não, mas aquilo se torna muito comum na minha vida e eu saio espalhando de geração para geração. Um exemplo é dizer que gato preto dá azar, isso é o senso comum. Eu ouvi isso ao longo da minha vida e eu acabo passando isso também para outras gerações, falando e tudo. E isso se torna o senso comum, o conhecimento que eu tenho sobre os acontecimentos de forma limitada. Lembrando que quando eu digo gato preto dá azar, isso não foi comprovado, foi apenas falado por uma circunstância que a pessoa viu e disse que aquilo é verdadeiro. A ciência, como vocês podem ver no slide, ela já é um pouquinho diferente. Vejam aqui no marca-texto que a ciência é a busca e a descoberta com base em métodos o quê? Científicos. Quando se diz que uma coisa é verdade, dentro dos estudos científicos, porque ela foi estudada, ela foi investigada, ela foi comprovada, ela foi explicada. Então, pessoal, só podemos dizer que algo é verdadeiro, que é algo científico, quando ele é comprovado através de método, através de metodologia, na qual os cientistas seguem um padrão, seguem uma norma para dizer, comprovar que aquilo é verdadeiro. Então, senso comum e ciência são duas formas de saber, duas formas de dizer algo sobre alguma coisa. Um é um conhecimento que não é comprovado, é um conhecimento limitado, enquanto que o outro é um conhecimento mais científico, mais baseado na razão, na qual é estudado por diversas pessoas, questionado. Vamos ao exemplo, chá de boldo cura problemas do fígado. Também é uma coisa que a gente passou a vida toda vendo os nossos familiares dizer, nossos amigos, que chá de boldo cura problemas do fígado, ou é bom para dor no estômago. Tudo bem, pode ser bom em tudo, mas tem certas coisas que não foi comprovada, as pessoas apenas dizem, então isso é senso comum. Quando se fala em ciência, é o conhecimento conquistado por meio de estudo ou prática. Vejam que aqui nós temos diversos profissionais que estão estudando alguma coisa sobre a planta e estão lá desenvolvendo teoria ou estudando estudos e teorias de pessoas que já falaram, mas que está sendo seguido um passo a passo, que está sendo testado se é verdadeiro ou falso, que no final tem um resultado. Então, isso é conhecimento científico, isso é ciência.
Outra coisa que a gente deve levar em consideração a partir de agora é o seguinte, pessoal. Chegamos no ponto dos nossos estudos de sociologia que vão nos adentrar aos métodos. Falei no slide anterior que ao estudar uma ciência, alguma coisa, ela vai se utilizar de métodos. E o que são métodos? É um conjunto de práticas de investigação, como vocês estão vendo aqui. E existem métodos de diferentes práticas, de diferentes ciências. E quando as ciências sociais começaram a surgir, também não foi diferente. Elas desenvolveram métodos, ou seja, um conjunto de práticas para estudar a sociedade. O Augusto Comte, como vocês já sabem quem é o Augusto Comte, ele é o quê? O pai da sociologia, ele é um filósofo, ele desenvolveu uma pesquisa chamada de positivismo, que a gente vai ver mais adiante o que significa. Ele é um dos primeiros estudiosos a desenvolver métodos para estudar a ciência social, que é a teoria do quê? Do positivismo. Aqui embaixo, vocês já podem ver que positivismo é o quê? É uma das primeiras teorias sobre a ciência social. O que é que os positivistas diziam? Que somente pode se afirmar que uma teoria é correta se ela for comprovada através do quê? Métodos científicos. Os positivistas tinham isso em mente, que só era possível dizer que uma coisa era verdade se ela fosse comprovada através de métodos. Então, se estamos estudando sociologia, se estamos estudando as ciências sociais, é importante a gente levar em consideração esses tipos de conceito. No slide seguinte agora, vocês estão vendo o que? A lei dos três estados. Ela é uma das teorias desse homem chamado Augusto Comte, dentro do estudo do positivismo, que vocês podem estar vendo aqui também escrito, positivismo. O que é que dizia essa lei, essa teoria? O Augusto Comte, ele desenvolveu a lei dos três estados, ou estágio, ou seja, ele disse que, primeiramente na sociedade, houve um conhecimento que teológico. Lembra que eu falei para vocês que durante o surgimento da sociologia, as pessoas viviam só do que os reis diziam, a Igreja Católica. Isso era um conhecimento, tudo que de explicação que existia era baseado o quê? No conhecimento teológico, no conhecimento o quê? Religioso, no imaginário das pessoas. Aí, o Augusto Comte também disse que teve uma fase do conhecimento, que o conhecimento foi o quê? Metafísico. Ele começou a se basear na razão. Pessoas começaram a discutir, a dialogar sobre questões da humanidade, e uma dessas áreas foi a filosofia. A filosofia começou a questionar o porquê disso, o porquê daquilo, por que isso não é desse jeito. E, dentro dessa teoria, dessa lei dos três estados, o Augusto Comte disse que naquele momento de surgimento da sociologia estava na terceira lei, que é o quê? O estado positivo, o estado positivista. Naquele momento, o conhecimento do mundo estava sendo baseado o quê? Na observação, na experimentação, ou seja, na ciência. Vejam que na humanidade, naquele momento, para ele, se passou por 3 níveis de conhecimento. O conhecimento baseado na religião, que nada pode ser questionado, tudo tem que ser daquele jeito. No conhecimento filosófico, ou seja, baseado na razão, e a ciência chegou a esse ponto de tudo que for ser dito verdade não tem que ser observado, tem que ser experimentado, comprovado. Então, pessoal, até o momento estudamos o contexto histórico do surgimento das ciências sociais, que foram o quê? As revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, o Iluminismo, que são revoluções e movimentos que não estavam mais aceitando a sociedade do jeito que estava, elas estavam buscando novas ideias, a participação, a luta pelo direito.
E estudamos também que essas ciências sociais que estudam a sociedade estão distribuídas em 3 partes: sociologia, que estuda a sociedade, a antropologia, que também estuda a sociedade, mas ela vai fixar os seus estudos na evolução, e a ciência política, que vai estudar relações entre os poderes, compreender as relações entre política, entre povo e tudo. E na aula de hoje estamos estudando o quê? Senso comum e ciência. O senso comum é o nosso conhecimento do dia a dia, na qual não comprovamos, só ouvimos, só falamos, enquanto que o conhecimento científico é um conhecimento comprovado. E acabamos de falar sobre os métodos na qual a sociologia, a antropologia, a ciência política começaram, e vamos ver também outros métodos, outras teorias de outros autores. Então, é importante que até o momento vocês estejam compreendendo esses conceitos que está aqui na tela de vocês, para que possamos entender que já passamos da introdução da sociologia, já compreendemos algo importante dentro desse processo, que é diferenciar senso comum e ciência, e estamos adentrando nos métodos de pensar a realidade social. Então, fiquem atentos. Na aula de hoje, vocês terão que escrever o nome de vocês aqui completo, aqui embaixo nos comentários desse vídeo no YouTube, com o nome completo, para que eu possa registrar a frequência de vocês, ok? Até mais, bons estudos!